A equipe Red Bull decidiu por uma estratégia extremamente audaciosa com Max Verstappen durante o Grande Prêmio Britânico, porém a manobra fracassou de forma espetacular. Agora Christian Horner revela precisamente como essa escolha drástica converteu o que seria uma possível conquista em um verdadeiro desastre que custou pontos fundamentais na disputa pelo título. Seria este o momento decisivo que pode determinar os rumos desta temporada? Vamos descobrir como uma estratégia de tudo ou nada se transformou em uma das maiores falhas táticas da Red Bull em 2025. Para compreender a magnitude deste problema, é necessário retornar a Silverstone e observar exatamente o que ocorreu nos bastidores. Durante as sessões de treino da sexta-feira, Max Verstappen enfrentava dificuldades evidentes para descobrir o ajuste perfeito do monoposto. A Red Bull não conseguia extrair o máximo desempenho esperado, situação que ativou um alerta crítico na equipe. Neste momento, Christian Horner e seus especialistas técnicos tomaram uma decisão que alteraria completamente o desenrolar do fim de semana. Optaram por algo extremo, algo típico de pistas como Monza, famosas pelas extensas retas e demanda por velocidade terminal. A Red Bull reduziu drasticamente o ângulo da asa traseira no carro de Verstappen, convertendo a configuração em um setup de baixíssimo apoio aerodinâmico, como se estivessem competindo na Itália. Esta estratégia funcionou magnificamente no sábado. Max obteve uma pole position espetacular, utilizando sua superioridade de velocidade nas retas para superar Oscar Piastri e Lando Norris nos momentos finais da classificação. Aparentava que a Red Bull havia descoberto a receita mágica, a resposta ideal para os desafios que enfrentavam. Porém, como frequentemente ocorre na Fórmula 1, quando se arrisca muito, a possibilidade de fracasso também se torna colossal. A situação se intensificou ainda mais no domingo. As previsões meteorológicas consultadas pela Red Bull indicavam apenas 20% de probabilidade de chuva matinal, com expectativa de que a pista secasse posteriormente. Baseando-se nesta informação, mantiveram a configuração de baixo apoio aerodinâmico, apostando que conseguiriam preservar a vantagem de velocidade até que as condições melhorassem. Contudo, a natureza reservava outros planos para Silverstone. Quando a precipitação chegou, não foi simplesmente uma garoa passageira. Foi uma tempestade intensa que converteu a pista em uma verdadeira cilada para qualquer carro sem apoio aerodinâmico adequado. O martírio de Verstappen iniciou logo no começo da corrida. Com pouco apoio aerodinâmico traseiro, o monoposto estava praticamente ingovernável nas curvas úmidas. Max estava literalmente deslizando pela pista, batalhando para manter o carro na linha correta. A situação atingiu seu momento mais dramático na volta 21, durante o restart após o safety car. Verstappen, que ocupava a segunda colocação e ainda alimentava esperanças de uma possível vitória, perdeu totalmente o controle do veículo e rodou, despencando da segunda para a 10ª posição em poucos segundos. Foi um instante que definiu não somente a corrida, mas possivelmente o destino de todo o campeonato. A partir desse momento, Max iniciou uma recuperação épica. Conforme a pista foi secando nas voltas derradeiras, conseguiu aproveitar melhor sua configuração de baixo apoio aerodinâmico e ganhou posições, finalizando em 5º lugar. Mas o prejuízo já estava consolidado. Enquanto Oscar Piastri celebrava uma vitória dominante, Verstappen assistia sua liderança no campeonato se desfazer como neve ao sol. Agora encontra-se 69 pontos atrás do australiano, uma diferença equivalente a quase 3 corridas completas, considerando os 25 pontos de uma vitória. Christian Horner não ocultou sua frustração ao explicar precisamente o que aconteceu nos bastidores desta decisão. Conforme o dirigente da Red Bull, literalmente transformaram o carro em uma configuração de Monza,
removendo apoio aerodinâmico para maximizar a velocidade nas retas. A estratégia parecia ideal teoricamente e funcionou brilhantemente na classificação, mas se converteu em uma armadilha letal quando as condições se alteraram. Horner admitiu que nenhuma previsão meteorológica consultada mostrava que a chuva seria tão severa e persistente. O mais esclarecedor na análise de Horner foi quando reconheceu que Oscar Piastri possuía uma evidente vantagem de ritmo desde o início da prova. Mesmo antes da chuva aparecer, já estava claro que a McLaren operava em outro patamar, correndo em uma velocidade que a Red Bull simplesmente não conseguia igualar. A equipe estava apenas tentando resistir até que a chuva chegasse, esperando que as condições adversas pudessem misturar as posições e proporcionar uma chance para Verstappen. Mas quando a precipitação finalmente veio, ao invés de ser a salvação, tornou-se o golpe definitivo. A situação torna-se ainda mais crítica quando analisamos o que isso representa para o restante da temporada. Horner admitiu que, mesmo se a corrida tivesse ocorrido 2 horas mais tarde com pista seca, seria extremamente difícil superar as McLarens. Isso revela uma realidade preocupante para os admiradores da Red Bull. A equipe não está apenas enfrentando problemas estratégicos isolados, mas sim um atraso real de performance em relação à concorrência. A McLaren não estava apenas mais veloz em Silverstone por coincidência, estão genuinamente à frente no desenvolvimento do carro. Porém, o problema é ainda mais amplo do que aparenta superficialmente. Esta não é apenas uma narrativa sobre uma estratégia que falhou ou uma previsão meteorológica incorreta. É sobre como a Red Bull está perdendo sua supremacia absoluta que caracterizou as últimas temporadas. Max Verstappen, habituado a vencer corridas com facilidade e controlar campeonatos desde o início, agora se encontra em uma situação completamente inédita, perseguindo ao invés de liderando, reagindo ao invés de ditando o ritmo. A pressão psicológica desta situação não pode ser menosprezada. Verstappen sempre foi reconhecido por sua serenidade e capacidade de performar sob pressão, mas agora precisa descobrir maneiras de recuperar quase 70 pontos em um campeonato onde a diferença entre as equipes está cada vez mais reduzida. Cada equívoco, cada decisão estratégica errônea, cada problema mecânico agora possui consequências amplificadas. Não existe mais espaço para experimentos arriscados como o que presenciamos em Silverstone. A questão que permanece é se a Red Bull aprenderá com este erro ou se continuará apostando em estratégias arriscadas na tentativa desesperada de recuperar a liderança. Christian Horner já sinalizou que a equipe deveria ter terminado no pódio em Silverstone, reconhecendo que mesmo com os problemas de ritmo, uma estratégia mais cautelosa teria garantido um resultado muito superior. Isso sugere que talvez seja momento da Red Bull repensar sua abordagem e focar em consistência ao invés de apostas de alto risco. O campeonato ainda está distante do final, mas episódios como este demonstram como decisões tomadas em frações de segundo podem definir o destino de temporadas inteiras. A Red Bull apostou todas as fichas em uma estratégia radical, ignorou os riscos inerentes e pagou o preço mais elevado possível. Agora resta descobrir se Max Verstappen possui a capacidade mental e a Red Bull tem a competência técnica para reverter esta situação e reconquistar a liderança que parecia tão sólida no início da temporada. A pergunta que não quer calar é: seria esta apenas uma decisão pontual equivocada ou o início de uma série de erros que pode custar o tetracampeonato mundial para Max Verstappen? O que você pensa desta estratégia da Red Bull? Foi apenas azar com o tempo ou uma decisão irresponsável que poderia ter sido evitada? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.
Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te explico como McLaren está dominando a temporada e quais são os segredos por trás desta reviravolta histórica no Campeonato Mundial.